No vídeo de hoje eu vou te mostrar como montar uma carteira para sua aposentadoria investindo em dólar lá na Bolsa Americana, baseada nas estratégias dos maiores investidores da história, como Warren Buffett e Charlie Munger. Então, se você quer aprender como que esses caras construíram riqueza no longo prazo e como você pode adaptar isso para sua realidade, fica aqui até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar um modelo de carteira que pode servir como base para você começar a investir hoje mesmo. Senhoras e senhores, Eduardo Lopes aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você é das antigas, seja muito bem-vindo. Quem é das antigas já sabe que aqui nesse canal a gente fala sobre investimentos para construir patrimônio, receber dividendos e até viver de renda com os nossos dividendos. Aqui a gente não fala sobre, vou enriquecer da noite pro dia, sobre uma pílula mágica dos investimentos, porque isso não existe. Então, se esse é o seu objetivo, se o seu objetivo é construir patrimônio, investir com segurança, lucratividade, receber dividendos, esse canal aqui é para você. Então se inscreva para você receber mais vídeos como esse. Deixa o seu like aqui, porque isso daí... Aliás, o canal bateu 10 mil inscritos agora, né? A gente tá feliz demais e vocês fazem parte disso. Deixar o seu like me ajuda e te ajuda, porque você deixando o like, você mostra pro YouTube que você gosta desse conteúdo e vão aparecer mais vídeos sobre investimentos aí para você também, beleza? Pessoal, então vamos lá. Para a gente montar uma boa carteira para aposentadoria, a gente não precisa reinventar a roda. Na verdade, a gente nem deve. Tem uma estratégia que funciona muito. É a gente olhar qual foi a estratégia que os grandes investidores já fizeram. Esse é o caminho mais inteligente. Por que que eu vou querer criar alguma coisa do zero se eu tenho investidores de muito sucesso que já fizeram essa jornada e eu posso entender o que eles fizeram e replicar, trazer isso para minha realidade? E ninguém melhor do que isso, por exemplo, como o Warren Buffett. E eu vou falar do Charlie Munger também, mas primeiro do Buffett. O Buffett, ele é considerado por muitos como o maior investidor de todos os tempos. O Buffett, ele tem uma fortuna de mais de 120 bilhões de dólares. E isso porque ele já doou muito mais do que a metade da fortuna dele ainda em vida. E o Buffett, ele é um investidor que ele começou exatamente como eu e exatamente como você. O Buffett, ele começou do zero. Ele construiu seu patrimônio com uma estratégia muito simples: tempo, disciplina e boas empresas. O Buffett, dentro da estratégia dele, ele tem 3 princípios fundamentais, que são pilares. E ele sempre fala: não quebre um pilar, porque é igual o pilar de uma casa. Se você quebrar um pilar, pode ser que a sua casa inteira caia. No mundo dos investimentos, isso também funciona. E os 3 pilares principais do Buffett são: o primeiro, nunca perca dinheiro. Proteger o seu capital é mais importante do que você buscar lucro rápido. Eu aprendi isso da pior forma, errando, porque quando eu comecei na bolsa, eu achava que isso era balela. Eu olhava o Buffett e falava, na época que eu comecei, o Buffett já era velhinho. Eu olhava o Buffett e falava assim, cara, esse velhinho aí tá falando isso porque ele já tem bilhões e bilhões. Eu não, eu tô começando do zero, então eu preciso de lucro rápido. E todas as vezes que eu fiz isso, o resultado foi ruim. Depois de ter perdido bastante dinheiro, quando eu voltei com a cabeça certa, falei, beleza, eu vou proteger o meu dinheiro. Eu não vou buscar lucro rápido, eu vou buscar lucro consistente e eu vou pensar no longo prazo. E aí o resultado começou a aparecer. E por falar em longo prazo, aliás, não é que o resultado começou a aparecer, o resultado começou a aparecer de verdade. Quanto mais eu pensava em não perder dinheiro, mais eu ganhava dinheiro, porque mais eu era seletivo nas empresas que eu ia colocar na minha carteira. E trazendo o segundo princípio, o segundo pilar, que é pensar no longo prazo, o Buffett, ele só investe em empresas sólidas. Só que ele não investe hoje para esperar para vender amanhã, na semana que vem, no mês que vem ou no ano que vem. Ele compra empresas sólidas e mantém essas empresas sólidas por décadas. E isso vem e traz o princípio, o pilar número 3, que é investir só no que você entende. Se você não consegue explicar o que a empresa faz, não investe nela. Essas regras são a base para qualquer investidor que quer crescer com segurança e consistência. Olha um exemplo desse terceiro pilar.
analisar as maiores posições do Buffett. Eu não sei exatamente se são essas duas as duas maiores, mas são duas grandes posições. A primeira eu sei que é a Apple. O Buffett, ele investe na Apple há bastante tempo e é a maior posição dele. Imagina só, você consegue explicar facinho o que a Apple faz. A Apple faz o iPhone, faz o AirPods, faz computadores. Você consegue explicar, você entende muito fácil o que a Apple faz. Outra empresa que o Buffett investe há muitos anos é a Coca-Cola. Você entende exatamente o que a Coca-Cola faz. Ela vende bebida, refrigerante e muitos outros tipos de bebida hoje também. Mas enfim, é fácil da gente entender. E isso é importante para a gente investir em empresas que são simples da gente entender o que ela faz. O Buffett, ele não olha e não escolhe empresas por achismo ou pensando que essa empresa vai se valorizar nos próximos meses. Ele olha para os números da empresa. O Buffett, ele olha para o ROI para ver qual que é o retorno sobre o patrimônio que aquela empresa dá. O Buffett, ele não investe em empresas que estejam endividadas além da conta. É normal muitas empresas ter um nível de endividamento, mas tem muitas empresas que têm um endividamento descontrolado. O Buffett não investe em empresas que dão prejuízo. Então, quando a gente olha para isso, só esses 3 pontos ajudam a gente a identificar negócios lucrativos, sustentáveis e bem administrados, porque é isso que a gente quer. O Buffett, hoje, com esse patrimônio multibilionário que ele tem, ele criou a Berkshire, que é a empresa do Buffett, e óbvio que hoje ele olha para essas empresas e quando ele vai pôr dinheiro nessas empresas, ele põe um caminhão de dinheiro, mas nós, pequenos investidores, a gente tem que pensar do mesmo jeito. Cara, eu vou comprar ações dessa empresa para me tornar sócio dessa empresa. Não importa se você tá colocando 100 reais ou se você tá colocando 100 mil reais. Esse jeito de pensar vai fazer com que você tome melhores decisões e escolha melhores empresas. Agora o Charlie Munger. O Charlie Munger foi parceiro do Buffett praticamente a vida toda, né? E o Munger, ele dizia que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. E é verdade. E para ele, o segredo era muito simples. Investir o quanto antes, reinvestir os dividendos e sempre ter paciência. Tanto que tem uma frase famosa que é atribuída ao Munger, que ele fala que investir é tão emocionante quanto você ver a grama crescer. Ou seja, não tem graça nenhuma, não tem emoção nenhuma e você precisa ter paciência. Você pode ir lá no jardim olhar todo dia que parece que não tá acontecendo nada, mas os juros compostos vão fazer um trabalho e vão multiplicar esse dinheiro e a hora que você vê aquela grama já tá alta. O Munger, ele também acreditava que o conhecimento é o ativo mais valioso de todos. Ele sempre dizia que é melhor investir em poucas empresas que você conhece bem, do que sair por aí comprando tudo quanto é empresa que você ouve. Ah, assisti um vídeo do Edu falando sobre tal empresa, vou lá, compra. Ah, vi um outro vídeo de outro cara, vou investir nessa empresa. E eu sei que a maioria dos investidores no começo quer investir em tudo quanto é empresa, né? Quer ter uma carteira grande. As pessoas acham que a carteira precisa ser grande e na verdade não. Você precisa ter poucas e boas empresas. Obviamente, sempre respeitando ali a sua diversificação. Você não vai ter 2 ações, 3 ações. Você pode até começar com 2 ou com 3 e com o tempo você vai colocando mais empresas na sua carteira. Lembrando, pessoal, eu vou dar alguns exemplos agora aqui da carteira do Buffett, mas nada aqui nesse vídeo é uma recomendação de investimento, tá? O objetivo aqui desse vídeo é te dar conhecimento para você tomar as melhores decisões. Inclusive, por falar em conhecimento, se você quer entender mais sobre a bolsa de valores, como selecionar as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você garantir um exemplar do livro Bolsa de Valores para Iniciantes. São 170 páginas, um livro físico mesmo, que você recebe aí na sua casa com frete 100% grátis. E esse livro vai te ajudar na sua jornada de investimentos com mais conhecimento. Beleza? Bom, e hoje a carteira do Buffett, na prática, ela, na verdade hoje a gente fala que a carteira não é mais a do Buffett, né? É a carteira da Berkshire, que é a gestora do Buffett. Hoje, praticamente 40%, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, 40% da carteira é Apple. Só que por que 40% da carteira é Apple? Porque ele comprou há muito tempo, com preço e fundamentos excelentes. Óbvio, ele tem vendido ações da Apple, por quê? Porque ele ganhou muito com a Apple. E para buscar deixar a carteira dele um pouco mais equilibrada. Porque ele também tem Bank of America, ele tem American Express, Coca-Cola, Chevron, Visa,
Amazon. Repara na lógica do Buffett e vê se não faz sentido, porque olha só, a gente tem que olhar para ver o que esses caras fazem, o que eles fizeram lá atrás quando eles estavam começando igual a gente, e esses caras que são reais, tá? Você tem que tomar muito cuidado, porque na internet hoje, qualquer um chega ali e fala assim: ah, ó, eu escrevi um livro, e o livro é todo feito de inteligência artificial. Você vê que lá só tem porcaria dentro daquele livro. Ou o cara reserva lá e aluga um estúdio para ele gravar uns vídeos, ele aluga um carro, ele tem até gente alugando um relógio para fazer vídeo e tentar impressionar os outros. Então, pessoal, esquece isso. A gente tem que olhar para quem tem resultado de verdade. E por isso, não tô falando para você olhar para mim, não. É para você olhar pro Buffett e pro Munger, porque perto desses caras, eu sou um grão de areia numa praia. Então, olha para esses caras e olha a lógica do Buffett e do Munger. Todas essas empresas que eu falei, Apple, Bank of America, são só alguns exemplos, tá? American Express, Coca-Cola, Amazon, Visa, são empresas grandes e estáveis. Essas são as maiores posições deles. Ele tem algumas empresas menores, sim, só que são posições bem pequenas. E o mais importante, que é o pilar principal de toda carteira de investimentos, uma diversificação inteligente. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente gosta muito do setor de tecnologia, tem muitas empresas muito famosas, só que a gente não pode montar uma carteira só com empresas do setor de tecnologia. A gente também tem outros ótimos setores para a gente investir, e uma carteira quanto mais diversificada, melhor, mais segura, mais lucrativa e que vai pagar mais dividendos ela vai ser. Se eu fosse montar hoje uma carteira para aposentadoria no exterior, eu usaria os 3 pilares de lá. Inclusive, eu vou aproveitar e vou fazer um negócio legal aqui para vocês. Vou deixar de bônus aqui para quem garantir um exemplar do Bolsa de Valores para iniciantes. Você vai receber um treinamento online sobre como investir nos Estados Unidos. E eu me lembrei disso e resolvi fazer isso agora no meio desse vídeo. Por quê? Porque a carteira que eu vou sugerir aqui para você, que eu vou dar de exemplo, que é o que faz sentido para mim, lembrando que não é uma recomendação, eu vou colocar as stocks, que são as ações americanas, os REITs, que são o que a gente pode chamar de fundos imobiliários americanos, e os ETFs. E talvez você esteja aí meio perdido, fala, caramba, meu, nem sabia disso, achava só conheço as ações lá, né, dessas empresas mais famosas. Então, eu vou deixar de bônus para quem comprar pelo link que tá aqui na descrição, vai receber um treinamento online de aproximadamente 1h10, 1h15 minutos, onde eu vou te mostrar como investir no mercado americano, nas stocks, nos REITs e nos ETFs. Então hoje, se eu fosse montar uma carteira para aposentadoria lá nos Estados Unidos, eu usaria esses 3 pilares. Por exemplo, empresas extremamente sólidas como Apple, Microsoft, que é uma das maiores empresas do mundo, acho que hoje ela é a segunda maior do mundo, Visa, Johnson & Johnson, empresas que têm um histórico maravilhoso, empresas que pagam dividendos há mais de 50 anos. Eu selecionaria também poucos, mas alguns REITs para entrar na nossa carteira, que é o equivalente aos fundos imobiliários. Para quê? Para gerar renda passiva mensal em dólar. E os ETFs, porque o ETF ele é um tipo de ativo que a gente já diversifica com simplicidade e muita eficiência. Por exemplo, o VO, que é o ETF com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e o QQQ, que são as 100 maiores empresas de tecnologia, ou até o SCHD, que é o ETF de dividendos lá dos Estados Unidos. O segredo aqui é diversificar, é equilibrar crescimento e renda, ajustar o peso de cada um desses setores de ações, das stocks, dos REITs e dos ETFs, de acordo com o seu perfil e de acordo com o momento que você está vivendo. E todas as vezes que você for escolher as stocks, os REITs e os ETFs, tem que olhar para o histórico dessas empresas ou desses negócios. Olhar empresas que já estão na bolsa há muito tempo, empresas que aumentam o seu lucro todos os anos, que tem aumento de receita, que tem margem saudável, que tem baixa alavancagem, que tem uma vantagem competitiva duradoura. Por exemplo, a Apple. A Apple, tem gente que fala para não investir na Apple há uns 5, 6 anos. Eu ouço, não investe na Apple, porque a Apple já cresceu demais. Só que a Apple cresce receita, cresce lucro todos os anos. Ela tem uma dívida totalmente controlada e um produto que ninguém consegue copiar. Essa é a maior vantagem competitiva que existe. Na verdade, não é a maior vantagem competitiva que existe, porque a maior é um monopólio, né? É um
única empresa que faz isso. E tem outras empresas que fazem celular também, mas nenhuma outra empresa faz um celular como a Apple faz, um fone, um computador como a Apple faz. Então isso é uma baita vantagem competitiva. Então, pessoal, a gente precisa entender que não vão ser só as ações, só a Apple que vai me levar para lá. Não, é uma carteira diversificada com as stocks, uma carteira com 2 ou 3 REITs e uma carteira com 2 ou 3 ETFs também. Poucos e bons ativos que vão gerar renda mensal em dólar e vão levar você a uma aposentadoria. Você já vai investir no Brasil, já vai ter uma parte aqui e agora uma parte lá nos Estados Unidos para você construir renda passiva em dólar. Não tem nada melhor do que receber dividendos em dólar. Se você não recebe, eu acho que você deveria receber para você ver como isso é bom. Certo, senhoras e senhores? Então é isso. Fim desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. O link tá aqui na descrição para você garantir um exemplar do seu livro Bons Investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.